Boa noite a todos. É sempre uma satisfação voltar a essa casa. Nós hoje vamos falar sobre escândalos. A palestra, além de ser baseada, claro, sempre nas nossas obras básicas, no Evangelho, né, no capítulo 8, no item 12, também tem inspiração no livro de Divaldo, pelo Espírito Joana de Ângeles, Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Tá? Eu sempre gosto de mostrar, porque recomendo, né, saber a fonte da onde a gente está tirando as ideias que a gente vem trazer para vocês. Que quando nós nos colocamos aqui para darmos alguma opinião ou sugestão, na verdade, nós estamos falando, em primeiro lugar, para nós mesmos. Nós estamos precisando aprender com aquilo que nós estamos trazendo a vocês. E por isso mesmo, o que nós falamos não significa que seja o que nós já estamos conseguindo executar, mas é o que nós estamos nos exercitando a executar, né? Por isso não são palavras minhas, mas são palavras daqueles que sim, né, têm a possibilidade de nos trazer esses aconselhamentos, essas explicações para facilitar o nosso aprendizado, a nossa elevação. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 7, nós temos o seguinte dizer: ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vêm os escândalos. E depois nós vamos ver que Jesus, ao falar sobre essa questão, e Joana de Ângeles, ao estudar sobre isso, ela nos diz, né, que Jesus, quando nos trouxe esse recadinho, quando nos deu esse alerta, né, é claro que ele não estava falando só para aquele momento em que ele vivia, né, enquanto ele estava entre nós. Porque Jesus foi o comunicador para o sempre, né? Quer dizer, ele veio há 2000 anos atrás, mais de 2000 anos atrás, né? Porém, tudo que ele falou até hoje não passou e não passará. Porque são palavras que servem a todo instante para o nosso aprendizado e para o nosso aperfeiçoamento. E aí, claro, não posso deixar de dizer que, como sempre, são altamente atuais, né? Nós podemos perceber, e acho que todos aqui iriam dizer, né, que parece que Jesus falou isso para os tempos de agora, né? Porque quantos escândalos nós estamos vivenciando dia a dia na nossa sociedade, na nossa família, no nosso trabalho, quantas coisas nós temos nos deparado no nosso cotidiano, quantos escândalos. Então, para não sair muito, porque é um tema tão vasto, eu vou voltar e focar um pouquinho aqui. E aí no livro eles nos dizem o seguinte, Joana: tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Tudo aquilo quanto
violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Né? E por que eu frisei isso? Porque muitas vezes nós acreditamos, talvez ingenuamente, que escândalo é aquilo que o outro faz. É uma coisa grande, né? Que sai nos noticiários. Isso é um escândalo, quando na verdade as nossas atitudes cotidianas também são escandalosas. Quando nós criticamos alguém pela sua conduta, né? Quando nós nos achamos no direito de repreender alguém, nós também, por várias vezes, estamos cometendo um escândalo. Por quê? Porque nós estamos tirando o equilíbrio das coisas. Né? Quando que, normalmente, numa família, às vezes, né, cada um tem o seu valor. Aí tem, por exemplo, aquela pessoa que é muito trabalhadora fora de casa, mas em casa não ajuda a família. Aí tem aquela irmã que é mais dedicada aos cuidados do lar e que reclama constantemente para a mãe: como é que pode? Eu faço tudo, a fulana não faz nada. Mas a fulana também poderia dizer: poxa, só eu trabalho fora, a Beltrana só fica em casa. São pequeninos comentários que servem como escandalosos. Sim, por quê? Porque enchem o coração daquela mãe de aflição e tira o equilíbrio daquele lar. Porque se cada uma respeitasse o que a outra faz pela família, pelo equilíbrio daquele lar, não haveria necessidade de queixas. Porque cada uma ali está fazendo o que lhe apraz. Mas a gente até brinca no popular, né? Nós temos a mania de secar o veneninho, achando que isso diminui, né? Quando a gente tenta criticar alguém. E a crítica, na maioria das vezes, ela não vem para a construção. Na verdade, o desejo íntimo na nossa consciência é de diminuir o outro, mostrando que eu sou melhor. E isso é um grande escândalo. É uma grande desarmonia do meu ser e do ambiente em que eu convivo. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Palavras de Joana. Né? Reiterando o que eu disse, não são palavras da Maureen. Maureen tem que ralar muito ainda, né? Para o pensamento não correr lá nas críticas. A gente está aqui, no mesmo nível, sabe? Aprendendo, se esforçando, estudando, colocando na nossa mente para tentar mudar o nosso padrão de pensamento, de costume. E por falar em costume, naquela época se dizia assim, né? A pessoa roubou, arranca a mão. E Jesus vem nos dizer que nada disso se faz mais necessário, né? Houve um tempo que era assim, que tentava se chamar a atenção para aquilo que foi feito errado, punindo-se o corpo. Porém, nós sabemos que não é o corpo que efetua o escândalo,
ele pode às vezes ser um meio, mas quem cria o escândalo é o espírito, é a nossa mente, é a nossa energia que se liga nessa atitude de pensamento negativo para com o próximo, que também nos desequilibra e acaba por desequilibrar todo o ambiente onde nós estamos convivendo ou atuando. E aí, Joana nos diz assim: essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação está superada pela razão, pelo discernimento, que demonstram as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando-os de forma positiva. Mas como utilizar de forma positiva um escândalo? Ou algo que me escandalizou? Aprendendo que nós temos que mudar as nossas atitudes, né? Se eu pego nos dias de hoje uma rede social na qual eu me desnudo no sentido não propriamente literário da palavra, mas eu me mostro tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu acredito que eu seja, e eu venho a receber críticas, eu vou ter que lidar com esse escândalo, porque eu dei a oportunidade de ser escandalizada. Foi por ingenuidade? Nós não estamos julgando, só estamos dizendo que tudo acontece porque nós estamos ainda sintonizados em vibrações não tão elevadas, aonde o orgulho, a vaidade, a ambição nos são companheiros, que servem, como diz Joana e o Mestre Jesus, como sombras em nossas vidas, ocultando o que há de melhor em nós. E essas sombras nos levam à escuridão do pensamento, ou seja, não nos dá clareza, discernimento diante das nossas atitudes frente à vida. Cuidar com os escândalos, tanto para conosco como para com o próximo, é pensar 10 vezes antes de falar e evitar ainda assim de pensar o que não se deve pensar. Mas como é que eu tiro o pensamento dentro da minha cabeça? Você não tira pensamentos da sua cabeça. Você ocupa a sua cabeça com outros pensamentos, né? Já nos foi dito, não existe o mal, mas sim a falta do bem. Se nós nos imbuímos de bondade, a maldade não encontra lugar. Se nos preenchermos de luz, a escuridão não vai nos alcançar. Mas falando assim parece que é tão fácil, realmente. Na verdade, até será. A partir do momento que nós transformarmos a nossa pedra bruta de pensamento na joia rara, na qual todos nós um dia iremos nos transformar. Porque nós somos joias raras feitas pelo nosso Pai. Só que ainda estamos num estado muito bruto. Por isso nos falta ainda brilho, por isso nos falta ainda corte, por isso nós ainda temos que ser buriladas, trabalhadas, como as pedras do riacho, que quanto mais rolam, mais redondinhas,
lisas vão se tornando. E assim é para conosco. Por isso que os escândalos também ainda se tornam necessários, para que nós aprendamos a ver, e ver com os olhos da razão, mas também com os olhos do amor e da caridade para com o próximo. Coisa que hoje muito está em falta na nossa sociedade. Nós lançamos críticas, como diz uma pessoa que eu conheço, nós nos deixamos alimentar do pior que existe em nós. Né? Quando nós paramos para observar as coisas negativas da nossa sociedade, de alguns amigos, de alguns companheiros, de alguns colegas, de alguns familiares, né, que não comungam do mesmo pensamento que nós temos, e aí nós nos deixamos alimentar no que há de pior em nós. A arrogância, a raiva, a ira, a revolta, o orgulho, né? Porque eu sei, fulano é cego, Beltrana parece que não ouve. Nós não estamos na situação de julgar ninguém, e jamais estaremos, porque acima de nós sempre irá existir pessoas muito melhores, que terão sim essa possibilidade de nos orientar. Mas esses também não usam o julgamento, usam o esclarecimento. É muito diferente. A gente entender que uma pessoa cometeu um erro e procurar esclarecê-la a ponto de facilitar a vida dela para que ela não cometa mais o mesmo erro, isso sim é caridade, é amor. Agora, ao contrário do que muitos acreditam, não é jogando na cara, como se fala vulgarmente, né? Os erros de uma pessoa, não é julgando esses erros a nível de gravidade, não, porque o que você fez foi horrível, foi isso, foi aquilo, que você vai auxiliar aquele irmão necessitado. Aquele perdido, aquela ovelha perdida que precisa ser recuperada. Da mesma forma, meus irmãos, que em algum momento da nossa vida alguém nos chamou e nos recuperou de um passeio perdido, nós também devemos e precisamos recuperar alguém dessa trilha perdida, sem julgar, sem querer saber por quê, mas sabendo, entendendo que nós somos seres ainda limitados. E como tal, nós vamos ainda errar para aprender. Nós vamos ter que ver as coisas erradas, os escândalos, as consequências deles, para entendermos que não podemos fazer o mesmo. Porque nós ainda estamos nesse nível de aprendizado. Já melhoramos muito, né? Quando eu era não muito menor do que eu ainda sou, mas pelo menos bem menos tempo jovem do que eu sou hoje, né? A gente levava surra. Fazia errado, levava surra. Era um tapa, eram vários tapas, eram chineladas, eram cintadas, porque nós não tínhamos capacidade de entender realmente o que era errado. Então, naquela época, nós aprendíamos através da dor. A dor física era o que nos alertava
para o perigo, para o erro. Hoje, a gente já consegue chegar até para uma criança. Eu tenho uma neta de 1 ano e meio que a gente diz, não, com firmeza, isso não pode, isso é da vovó, isso faz dodói, não pode. E ela já entende. Eu não tenho mais a necessidade de causar dor física nela para ela não pegar num objeto que possa machucá-la. Mas, se acontecer, vai ser fruto da não obediência dela. E é claro que também a gente tem que cuidar, aí tem várias outras, né, consequências, mas o importante é entender essa diferença, né, de como a gente agia há anos atrás e como hoje em dia já não se age mais assim. Procura-se o quê? O diálogo, a firmeza de conduta, o bom exemplo. E aí a gente vê que já tem assim uma gama enorme de pessoas que já conseguem educar com o diálogo, mas também em determinados lugares, em determinados grupos sociais, ainda existe a lei da palmada. Ai, mas é um pecado, isso é errado. É errado para mim. Porque eu já tenho a consciência de que eu posso e consigo fazer diferente. Aquela pessoa, aquele grupo social, ainda não. Faz disso mais certo? Não, não faz. Mas não faz dessa atitude tão errada quanto será se eu executar essa tarefa. Porque eu já tenho consciência. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Nós, hoje em dia, já sabemos várias coisas, mas ainda tem muita gente que precisa aprender com a dor, né? Quantas pessoas já não deram depoimentos que não acreditavam na doença do Covid, por exemplo, e que daí perderam um ente querido e viram que realmente a coisa era séria. Ou outros que também riram e tal, e daqui a pouco passaram muito mal e conseguiram se recuperar para também nos mostrar o escândalo e se redimirem frente ao próprio escândalo que causaram, né? Olha, eu estou curado graças a médico, a isso, aquilo, outro. Eu não acreditava, agora eu vejo que é sério. E assim, meus irmãos, que nós evoluímos. Nós temos que entender o erro e tentar ao máximo não cair nas armadilhas de errar novamente. Claro que é um exercício diário de mudança de atitude, de mudança de pensamento, e que só se adquire através do conhecimento. Conhecendo que, se ao invés de eu ficar com raiva de uma pessoa pelo que ela não consegue fazer, eu conseguir olhar para ela com caridade, com doçura, com afeto, sabendo que ela está errada, mas ofertar-lhe o meu amor, eu muito mais estarei contribuindo para o meu crescimento e para o crescimento dessa outra. Esse outro ser em evolução tanto quanto eu. O nosso mestre e Joana nos trazem assim muitas lições. E eles explicam, como eu estava tentando falar para vocês agora, sobre a necessidade, né, desses escândalos. Por exemplo, inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo,
porque constituem advertências para a observância dos bons princípios. A gente ainda precisa ver o que a gente não deve fazer. Né? Porque quem de nós nunca foi corrupto? Ah, não, mas eu não roubei dinheiro no governo. Sim, mas eu já trouxe um troco a mais do supermercado. Eu já peguei bala, além da conta, no baleiro da venda. Agora não tem mais venda, né? Não sei como é que é. Supermercado, mini mercado, enfim. Não é? Eu me corrompi. Ah, mas eu era uma criança, não tinha noção. Tá certo, eu era uma criança, eu não tinha noção, mas agora eu tenho. Ah, eu já furei fila. Fez errado. E quando você faz uma coisa errada, você se corrompe. Ou você cria um escândalo. E é nisso que a gente tem que começar a lapidar a nossa pedra rara. É tirando esses pequenos, mas porém grandes, defeitos da nossa constituição mental. Porque só quando nós conseguirmos ir extirpando esses defeitos de atitudes e pensamentos, é que nós vamos começar a verdadeira transformação dessa pedra bruta em pedra preciosa. O caminho é longo? É. Mas não é impossível porque nós temos o Mestre Jesus ao nosso lado, os seus irmãos auxiliares, os nossos irmãos mais velhos, digamos assim, né? Que já estão brilhando bastante, que vêm para nos auxiliar. Nós nunca estamos sozinhos. As alegorias do Mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata o espírito que vivifica. Porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase do processo evolutivo do ser humano e do planeta terrestre. Foi aquilo que eu falei no começo. As palavras do Mestre Jesus estarão sempre vivas. Os ensinamentos que ele nos trouxe estarão sempre em alta, sempre na moda, sempre em primeiro lugar em todas as avaliações, né, das bem-querências para com o próximo. Esse ensinamento é para sempre. E esse exercício também o será. Né? Se nós quisermos nos manter bem e saudáveis, no plano físico nós precisamos contar com bons alimentos, uma boa alimentação, uma boa atividade física, né? Não podemos ficar parados para não estragarmos. E no plano mental e no plano espiritual, nós precisamos também desse alimento chamado conhecimento, chamado amor, que nada mais é do que caridade em ação. Quanto mais caridosos nós formos para conosco
para com o próximo, mais conseguiremos a nossa elevação, nosso galgar na esfera espiritual. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do Mestre. Ai do mundo, por causa dos escândalos, em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. Que a graça e a bênção do Pai de amor e bondade esteja com todos nós, que possam nos conduzir a esse aperfeiçoamento, a esse melhoramento, né? A busca de dias mais luminosos para a vida de cada um. Obrigada a todos, que assim seja.